paz do Senhor, meus amados irmãos. Que bênção poder estar juntos mais uma vez nesse momento tão importante para nós, que é estar na presença de Deus. É um momento único. Nós podemos compartilhar das grandezas de Deus, dos mistérios de Deus para as nossas vidas. Eu quero fazer uma oração para que a gente peça ao Senhor a sua bênção. Se você precisa de uma bênção de Deus hoje, você se coloque diante do Senhor. Quem sabe alguma enfermidade, algum problema, que só você sabe o que é. E nós precisamos confiar em Deus, que Ele tem poder para fazer nova todas as coisas. Os mistérios de Deus, de nós estarmos falando aqui e Ele ouvindo a nossa oração. Porque o nosso Deus está presente. Ele está conosco e pode ouvir a nossa oração e nos abençoar. Então, se coloque diante do Senhor e coloque agora o que você precisa. Quem sabe você precisa ser mais crente, mais obediente a Deus, mais ligado com as coisas espirituais do que com as coisas materiais. Nós vemos as pessoas muito atrás de coisas materiais e Deus quer dar sim, mas muito mais aquelas que são eternas, que são vida com Deus, aprendermos os mistérios de Deus. Então se coloca diante do Senhor e Ele tem uma bênção para você. Senhor, na Tua presença, eu coloco cada vida nesse instante, que possa, Senhor, estar conosco, ouvindo esta oração, se colocando no Teu altar e pedindo para que o Senhor os abençoe. O Senhor sabe a luta de cada um, os problemas e as necessidades, tanto materiais como espirituais. Muitas vezes precisamos mais do Senhor e nos colocar mais diante de Ti. Que Tu nos abençoe e nos ensine, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios para Te engrandecer, para Te adorar, para andar na Tua presença, obediente à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que bom poder estar juntos. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos, porque Deus é que sabe o que você precisa. E a palavra de Deus, quando fala conosco, ela fala através dos mistérios que Ele tem para revelar para nós da sua vontade. E eu quero ler aqui o texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, tá? Para a gente meditar um pouco na palavra de Deus. Então está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que texto maravilhoso. Um texto que fala de uma colocação diante de Deus de uma maneira que agrade a Ele. E o texto está nos revelando aqui claramente, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a maneira que Ele quer que nós nos apresentemos a Ele, de forma tremenda, sacrifício vivo, é diante do Senhor com a consciência perfeita, conhecedor da nossa situação diante do Senhor, e nos colocar diante de Deus como sacrifício vivo, alguém que sabe o que quer, alguém que vê a sua necessidade claramente e se coloca diante do altar do Senhor como vivos diante do Senhor.
e de forma santa. O que é isso? Separado para viver na presença do Senhor, para seguir os seus caminhos, seus mistérios, porque os seus mistérios só serão revelados àqueles que andam na presença de Deus, que teve um testemunho da palavra de Deus, a redenção chegou até ele aceitou o plano de Deus para a sua vida, para a sua salvação, quando ele morreu lá na cruz do Calvário, por mim e por você, santo e agradável a Deus. Irmãos, nós precisamos nos apresentar agradáveis ao Senhor. Será que a vida que nós temos tido está agradando a Deus? Será que nós estamos vivendo de uma forma assim correta diante do Senhor, diante dessa vida que nos oferece tantas coisas? Será que nós estamos vivendo de forma a agradar a Deus, de maneira santa, correta? Que nós possamos entender isso. É a forma que Deus quer que nós nos apresentemos a Ele. Olha, vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, às vezes, nós fazemos tantas coisas que desagradam a Deus e não temos nem como, às vezes, chegar diante do Senhor e nos apresentar. Deus não vai aceitar de qualquer forma. Nós precisamos viver de forma agradável ao Senhor. Como é que Deus está nos vendo? Como será que estamos nos portando como filhos de Deus, como aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, que agora tem uma vida transformada, separada para o louvor e para a glória de Deus? É preciso nos apresentar ao Senhor com o nosso corpo santo. Isso é transformado pelo poder da palavra de Deus. E está aqui, que é o vosso culto racional, a mente com entendimento, com sabedoria de quem é Deus e quem somos nós. Como nós precisamos nos apresentar ao Senhor. Um culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo, eu quero viver para agradar o Senhor e viver uma vida santa na sua presença. É um culto racional que eu ofereço, porque eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é o Senhor, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é o Espírito Santo, e nos transformou e nos ajudou a ter uma nova vida. Agora eu posso me apresentar ao Senhor de forma racional, a mente de saber o que eu estou fazendo. E nós precisamos entender. E está aqui: não vos conformeis com este século, com esta vida atual, com este mundo. Não podemos nos conformar, irmãos, com a situação que estamos vendo, de como nós estamos vivendo. Será que nós não temos nos conformado ou entrado na forma do mundo e estamos servindo a Deus, mas ao mesmo tempo estamos agradando o mundo? E não é assim que Deus quer. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Precisamos ter entendimento do que Deus fez por nós, como Ele nos criou perfeitos para participarmos do reino da sua glória. Ele criou este mundo para nós vivermos da melhor maneira possível, de forma a agradar a Deus. É o culto racional, e fazendo assim, nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós precisamos viver desta forma, para agradarmos ao Senhor, de viver uma vida santa na sua presença. Irmãos, é uma palavra que nós precisamos meditar nela e olhar para nós mesmos, para o nosso interior, e fazer uma autoanálise de ver como estamos vivendo, se estamos apresentando ao Senhor o nosso corpo vivo,
de forma certa diante do Senhor, para agradar a Deus, para viver intensamente a vida pela qual nós fomos criados. Que nós possamos entender essa palavra. Quando nós nos apresentamos ao Senhor, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque Ele quer comunicar conosco o seu reino. A gente olha para as coisas que foram criadas, que coisa linda, maravilhosa, tudo no seu lugar, tudo funciona certinho. A natureza, a criação de Deus, o universo, o cosmos, tudo obedece ao Senhor. E o homem tem uma dificuldade enorme de obedecer a Deus, de viver na presença do Senhor e seguir os seus caminhos, os seus mistérios. Irmãos, participe dessa glória intensamente, vivendo na presença do Senhor, confessando as suas necessidades, seus pecados, e dizer para Ele: Senhor, eu quero conhecer os seus mistérios, a sua vontade para a minha vida, que muitas vezes eu não consigo entender, meu Senhor, por causa da minha maneira de viver na tua presença. E eu quero, Senhor, renovar a minha mente. Irmãos, é com a mente que nós vamos entender os projetos de Deus para a nossa vida. Nós vamos entender a vontade do Senhor para os nossos dias de hoje. Nós estamos querendo muitas coisas de Deus, não é verdade, queridos? A gente está querendo de Deus muitas coisas. Nós estamos nos fixando muito nesse século, neste mundo. Nós estamos querendo ficar aqui mesmo, mas Deus tem um plano muito maior para nós. Quando a gente começa a entender a vontade do Senhor para nossas vidas, nós vamos nos desprender das coisas que este mundo tem para nos oferecer. Essas riquezas, os tesouros, as casas, os carros, nada disso pode comparar com aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Não vamos nos prender. Quando você oferece ao Senhor como um culto vivo, santo e agradável ao Senhor, nós começamos a receber de Deus a direção e a visão de todas as coisas pela qual foi criada e aquilo que já está preparado para o dia que nós partirmos deste mundo. O Senhor já foi preparar um lugar muito além disto aqui que a gente vê. E o Senhor não quer que nós nos prendamos a isso mais, mas ofereça ao Senhor um culto racional. Entenda a vontade de Deus. Aqui no texto, nos versículos, nesse mesmo capítulo de Romanos, no capítulo 11, do 33 em diante, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja só, irmãos, ó a profundidade da riqueza. Tudo isso que está no coração de Deus, Ele quer que nós participamos destas grandes maravilhas, do conhecimento de Deus. Ele quer fazer-nos conhecidos da sua vontade boa e agradável, e nós podemos fazer parte dessas maravilhas. Amada igreja, nós precisamos fazer parte do reino de Deus integralmente, com toda a bênção que Ele tem já preparado para mim e para você. E hoje é dia de nós nos colocarmos diante do Senhor com um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos olhar para ver se estamos realmente agradando a Deus,
se não estamos vivendo uma vida tão fora dos desígnios do Senhor, e nós precisamos entrar em sintonia com Deus através da sua palavra e do seu Espírito Santo, para que Ele nos revele a sua boa, agradável e perfeita vontade e os seus mistérios, que são revelados àqueles que andam na presença de Deus, em obediência, em santidade, em direção. Que você, nesse dia, possa estar na presença do Senhor, falar: Senhor, eu quero entender mais qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade. Amados, Deus quer se revelar a você. Jovem, Deus quer se revelar a você. O jovem, quando está na presença do Senhor, numa vida transformada, uma mente renovada, você vai entender os propósitos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, tá assim, olha, é para mim e para você essa palavra. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós podemos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós entendemos que temos agora a mente de Cristo, não temos mais a mente do mundo que nós vivíamos antigamente, mas agora temos a mente de Cristo, e com a mente de Cristo nós vamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, porque Jesus veio para sacrificar-se a nós como corpo vivo na presença do Senhor, para entendermos os mistérios de Deus, porque agora temos a mente de Cristo, temos a mente renovada segundo os propósitos de Deus, que é o nosso culto racional, de entendimento das coisas grandiosas do Senhor. Então, quem tem a mente de Cristo vai realizar a obra do Senhor, vai se apresentar como corpo santo, vivo e agradável a Deus, para sabermos qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que Deus possa nos usar, que Deus possa, irmãos, ter a nossa mente cativa aos projetos de Deus, que mesmo neste mundo, do jeito que está, nós podemos agradar a Deus, de sermos agradáveis a Ele, para que Ele possa nos usar e fazer de nós uma grande bênção no seu reino, aqui neste mundo, para que muitas pessoas possam ser alcançadas através da mensagem do Evangelho pregada através de nós. Que Deus possa nos usar, amados, como instrumentos na sua mão. Que Deus nos abençoe nesse dia. Que essa palavra possa fazer parte da tua vida. Nós temos hoje a mente de Cristo e podemos mostrar ao mundo que temos uma mente transformada e agora pronta para realizar a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ter entendido essa palavra, para que Deus possa te usar e você se apresentar a Ele como corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é com entendimento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.